webinar vamos tratar sobre criação de sites em Muse, neste caso responsive sites. O que o Muse fazia até então era algo semelhante, só que era adaptativo. Ou seja, ele adaptava os sites, o tamanho dos ecrãs, consoante os dispositivos, para desktop, para tablet ou para mobile. E nós tínhamos que construir cada ecrã consoante cada dispositivo que nós íamos apresentar. Neste caso, e nesta nova versão, no 2015.2, o Muse fez umas alterações e agora sim, agora é permitido e conseguimos realizar sites responsive. E o que é que nós temos que ter como requisito? O ideal seria ter completado a unidade 4 de web design, mas não é obrigatório, visto que vamos fazer este webinar passo a passo. E os objetivos que nós vamos ter com este webinar será, antes de tudo, criar um template responsive, para depois inserirmos os conteúdos nas páginas, também responsive. Vamos trabalhar com bibliotecas que vão facilitar imenso o desenvolvimento dos projetos e, no final, vamos aprender a publicar. O material necessário será a ligação à internet e o Adobe Muse, última versão, que neste momento é o 2015 CC.2. E para começar, peço desculpa, desliguei isto. Para começar, podemos abrir o Muse. Vou aqui novamente abrir. E cá está, existem novas atualizações já, mas vamos atualizar mais tarde e ver essas novas atualizações. Ok, e pronto. Abrindo o programa, aparece-nos o primeiro quadro, que podemos criar através daqui um site novo. Caso não tenham este quadro, podemos vir sempre ao arquivo e selecionar novo site. As opções que nos aparecem, temos largura fixa, caso quiséssemos um site que não fosse responsive, ou então largura de fluidez, e vamos deixar esta opção. E aqui vai-nos pedir a largura da página máxima, que vamos, por exemplo, dar 1200 pixels de largura, apenas uma coluna. Podemos explorar as definições avançadas, as configurações. É um pouco como os outros programas de paginação da Adobe, onde nos permite alterar as margens e o preenchimento e mesmo a resolução, mas não vamos agora explorar estas configurações avançadas. Vamos apenas colocar a largura de fluidez para criar um site responsive e a largura máxima 1200. E pronto, estamos no primeiro módulo de planejar. Como podemos ver, temos 4 módulos. Vamos passar cada um destes até ao final de publicar. E, antes de tudo, antes de começarmos o desenvolvimento, vamos planejar as páginas. Imaginemos que queremos criar um site com 3 páginas e temos aqui a página mestra. Para criar novas páginas, temos uma página aqui apenas inicial. Para criarmos uma segunda página, bastava pressionarmos no mais e era automaticamente criada uma página no mesmo nível, onde poderíamos atribuir o título
página 2, por exemplo. E vamos criar mais uma página. Página 3. E cá está, temos uma página mestra que vai servir de modelo e tudo o que construirmos aqui nesta página mestra, que é a A, podemos ver que as páginas que estão construídas, as 3 páginas existentes, estão a receber conteúdos da página mestra. O Muse permite-nos também criar várias páginas mestra e definir qual a página que deverá receber o conteúdo da página mestra. E também tem outras opções muito boas, que, por exemplo, se quiséssemos criar subpáginas, um outro nível abaixo desta página 2, por exemplo, além dos sinais de mais nas laterais, temos um sinal de mais para baixo, que se pressionarmos, iríamos criar página 2A, seria uma subpágina, e depois poderíamos criar outra subpágina e planejar assim a nossa estrutura, a nossa navegação, as páginas que o site irá conter e as páginas mestre que irão carregar cada uma delas. Se ficar muito complexo, se tivermos aqui neste modo com muitas páginas, temos sempre a possibilidade de reduzir a visualização e podemos ver que a página 2 tem páginas, subpáginas incluídas, mas que não estão visíveis. Mas ao pressionarmos aqui no mais, aparecem-nos as subpáginas. Eu vou apagar, era só para demonstrar que é possível, para além de criar páginas no mesmo nível, podemos criar páginas também num subnível e esconder a sua visualização para facilitar a visualização num site com muitas páginas. Esta é a primeira fase do projeto, será a criação das páginas de navegação. A segunda parte do projeto será criar a página mestre e para começarmos a criar os conteúdos na página mestre, pressionamos 2 vezes em cima da página mestre e podemos verificar que estamos agora no modo de design. Ou seja, estamos no design da página mestre. E é aqui que podemos alterar a página mestre. E o que é que temos aqui antes de tudo? Temos a tela em branco, o nosso tamanho de site com 1200 pixels de largura. Temos aqui uns indicadores, umas réguas que nos permitem alterar o tamanho do cabeçalho e alterar o tamanho do rodapé e mesmo o tamanho do navegador. Se agarrarmos aqui do lado direito, podemos, do lado esquerdo, peço desculpa, podemos aumentar o tamanho do rodapé também e do navegador em conjunto. E podemos colocar guias ou réguas para nos facilitarem o desenvolvimento. Depois disto, de termos colocado os tamanhos definidos com estas réguas, vamos começar a inserir conteúdos que vão ser transversais a todas as páginas que nós vamos utilizar esta página mestre. Portanto, vamos colocar aqui os conteúdos, apenas os conteúdos, que vão aparecer em todas as páginas, que vão ser repetidos em todas as páginas que estejam ligados a esta página mestre. E para não estarmos a colocar conteúdo a conteúdo, uma das formas de facilitar o desenvolvimento é utilizar bibliotecas. E este será um dos passos também importantes neste webinar, que vamos utilizar a biblioteca da Creative Cloud. Eu, por exemplo, já tenho aqui a biblioteca da Creative Cloud porque já estou logado, já fiz o login com a ID da Adobe e já tenho acesso à biblioteca da Creative Cloud. No entanto, se não tiverem a Creative Cloud ativa
o que podemos fazer, eu disponibilizei um link que posso vos mostrar e vou colocar aqui disponível para poderem aceder, onde podem ir buscar os conteúdos da biblioteca. Portanto, basta abrirem um navegador e digitarem este endereço. Foi uma biblioteca que eu coloquei lá disponível, que se acederem através do navegador com este link, e obrigatoriamente têm que ter o Adobe ID. Tendo o Adobe ID e fazendo o login com este link, conseguem descarregar, e eu vou-vos demonstrar, selecionando copiando aqui o link, coloca-se no navegador, cola-se no navegador, e acedemos à biblioteca, ou seja, nós podemos ir construindo os conteúdos multimédia, definindo as cores que vamos utilizar no projeto para ficar homogéneo, os tipos de letra, o resto será conteúdos pré-formatados que estão nesta biblioteca que fomos construindo. Depois disto, podemos utilizar esta biblioteca, estes conteúdos que aqui estão, para otimizar o desenvolvimento do projeto que estamos a realizar. O que temos que fazer é entrar com a nossa Adobe ID e salvar na Creative Cloud, que será salvo, ou seja, vamos salvar todos estes assets, todos estes conteúdos para a nossa biblioteca. Depois disto, depois de salvar os conteúdos da biblioteca, dentro da nossa biblioteca, irá aparecer aqui Biblioteca da Creative Cloud. E ao pressionarmos, podemos ver que temos várias bibliotecas, portanto, várias pastas dentro da biblioteca. Esta que eu criei, que vocês podem descarregar, chama-se Responsive Web Design. Tenho aqui uma outra, 1, 2, 3. No entanto, descarregando, vamos trabalhar nesta Responsive Web Design e podemos ver todos os conteúdos que estávamos a visualizar há pouco no navegador. Estes conteúdos, podemos trabalhá-los a partir daqui, que estão na biblioteca. No entanto, se quisermos depois otimizar o trabalho, por exemplo, para substituir este tipo de letra, se viermos aqui aos estilos de caractere, não temos cá nenhum, estilos de parágrafo, também não temos nenhum, nem estilos de gráficos. Para carregarmos os estilos que estão aqui dentro desta biblioteca, apenas temos que fazer o seguinte. Temos aqui todos os estilos num único documento, que é o _pigeon _styles. E para carregarmos os estilos de caractere, de parágrafos e de gráficos, apenas teríamos que arrastar estes estilos para a nossa tela de trabalho.
cá está. E podemos apagar logo de seguida, porque automaticamente ele foi carregar os estilos, e cá está, os estilos de parágrafo, os estilos de gráfico e os estilos de caractere já estão carregados através daquele documento. A partir daqui, se quiséssemos alterar os parágrafos ou os estilos dos gráficos, seria mais simples utilizar este painel e nem sequer era necessário estarmos ligados à biblioteca do CC. Pronto, isto era só para demonstrar como carregar os estilos através da biblioteca CC. E agora o que é que vamos fazer? Vamos começar a construir a nossa página mestre. Temos o cabeçalho e o rodapé. Vamos, por exemplo, começar aqui pelo rodapé, onde vamos criar uma caixa e atribuir-lhe uma cor assim escura, pode ser mesmo preto. E para ajustar esta caixa à largura do site, dos 1200, temos aqui a opção redimensionar, ajustar para a largura do navegador. Temos a base do nosso rodapé. E vamos agora aqui à biblioteca, escrevemos footer e temos todos os elementos de rodapé que necessitamos. Apenas temos que arrastar os elementos que necessitamos para o palco. E cá está, temos o texto do rodapé, que vai ficar aqui a branco. Vou-lhe alterar a cor. Vamos colocar para branco. E colocar em cima e irá ter a largura toda do rodapé. E colocamos cá em baixo. Depois temos os logotipos social, portanto, os logotipos das redes sociais. Convém também ter no rodapé, no final, caso o utilizador queira nos contactar por outros meios ou saber outras informações. Vamos colocar aqui um pouco mais abaixo. Podemos reduzir o tamanho e, ao reduzir o tamanho, vemos que ele mantém as proporções. Vamos colocar aqui o footer item, que será um item onde podemos pedir mais informações. Para centrar o item, podemos colocá-lo no centro da página e é automaticamente criada uma guia onde podemos colocar o item já centrado. E por fim, vamos colocar o nosso menu, que terá o nome das páginas que criamos. Podemos alterar a disposição de horizontal para vertical. No entanto, vamos manter a horizontal, aumentar um bocadinho. E colocar aqui do lado esquerdo, alinhado, aqui à nossa caixa da newsletter. E pronto, construindo os gráficos e tendo os gráficos disponíveis na biblioteca, é muito simples depois o desenvolvimento, facilita bastante o desenvolvimento dos websites aqui no News. E pronto, tínhamos o rodapé desenvolvido. Vamos agora construir o nosso cabeçalho.
onde vamos fazer o mesmo que fizemos no rodapé. Criamos uma caixa com a altura do cabeçalho e vamos colocar a cor de laranja. Recordo que já tínhamos definido os gráficos na biblioteca, já tínhamos definido os estilos das letras e também definimos as cores. Portanto, vamos aqui novamente à nossa biblioteca, basta tirar o que temos, os textos que temos aqui na pesquisa e aparece logo as cores definidas. E vamos colocar a um laranja, onde vamos sempre utilizar este laranja. Aqui o nosso rodapé podemos colocar aqui a um cinza escuro, para utilizar sempre as mesmas cores. E aqui no quadrado, no retângulo laranja, vamos redimensionar também para ajustar à largura do navegador. Agora vamos colocar os conteúdos no nosso cabeçalho e vamos colocar o logo, antes de tudo. Vamos colocá-lo aqui ao lado esquerdo e colocar um botão que vai ser utilizado para substituir a página 3. Colocamos o botão aqui ao lado direito, vamos só alinhá-lo com o nosso logotipo. Cá está. Se quisermos alterar o nome, basta dar 2 cliques e escrevíamos o texto, ou seja, este botão irá substituir a página 3. E como é que substitui a página 3? Sendo um botão, permite clicarmos nele e só temos que indicar qual o link, ou seja, a hiperligação, para onde nós queremos quando carregamos naquele botão. E a ligação que nós queremos será a página 3. Ou seja, quando pressionarmos aquele botão, automaticamente vamos saltar para a página 3. E depois copiamos ou podemos ir buscar novamente o footer à biblioteca, é indiferente, para colocar também aqui o nosso menu de navegação, mas pretendemos excluir a página 3. E como é que fazemos isso? Já temos aqui o botão que vai servir de página 3. Podíamos passar o botão para a frente através de objetos e trazer para a frente e taparmos esta página 3, mas também vamos querer apagar aqui e colocar o botão em cima. Portanto, para não colocarmos elementos uns em cima dos outros, o Muse dá-nos a possibilidade também de apagar esta página 3 neste menu. Para isso, temos que ir ao modo de planejar e em cima da página 3 pressionam com o botão direito do rato e temos opções de menu. E aqui fazemos excluir esta página a partir dos menus, ou seja, a partir dos menus de navegação nós não queremos que esta página apareça. E ao fazermos isto, entramos novamente na página mestra, com 2 cliques, já podemos ver que a página 3 foi eliminada. E pronto, temos o nosso cabeçalho realizado com 3 páginas. Um deles é um botão. Temos aqui as 2 páginas. Vamos colocar também o botão cá em baixo. Podemos fazer o editar, copiar e novamente editar, colar. E posicionamos o nosso botão aqui do lado e podemos redimensioná-lo.
colocar tudo mais pequeno. E pronto, ainda mantém a hiperligação que nós já colocamos. Baixar um bocadinho para alinhar e pronto. Está alinhado. E temos o nosso cabeçalho com o nosso menu de navegação, onde temos 3 hiperligações, uma delas um botão, o mesmo se passa aqui no rodapé. Temos um elemento que nos permite criar, enviar mensagens para nós, para, por exemplo, recebemos newsletters ou outras informações. Um texto em baixo e os ícones. Aqui os ícones, para chamarmos os ícones, temos que também colocar uma hiperligação. E, como vemos, eles estão agrupados ao pressionar uma única vez. Para desagrupar, temos que vir aqui ao objeto desagrupar e pressionando no primeiro símbolo Facebook, iríamos indicar que a hiperligação não será para dentro de nenhuma destas páginas ou a um arquivo que temos aqui essa possibilidade, mas não será para nenhuma destas páginas como fizemos anteriormente para o botão. Mas se pressionarmos em cima de Hyperlinks, podemos indicar que queremos abrir este link em uma nova janela e apenas teríamos que indicar qual seria a hiperligação. E pronto, tínhamos uma hiperligação para o Facebook. Obviamente teríamos que ter o nosso URL do Facebook. Neste caso foi só para demonstração. A forma de criarmos hiperligações externas pressionando em cima do Hyperlinks. Depois disto, podemos também criar efeitos. Vamos dar aqui uns efeitos de rollover, ou seja, quando passamos por cima do logotipo com o rato, ele irá fazer alguma alteração. Neste caso, vamos fazer uma alteração de transparência, em que vamos colocar a transparência normal a 70% em todos eles. E agora, quando passarmos o rato por cima do logotipo do Facebook, vamos querer que ele fique a branco 100%, como estava anteriormente. Para fazer estas alterações, temos aqui, junto ao quadro de imagens, se pressionarmos em cima de normal, temos os vários estados que os objetos podem ter. Neste caso, estamos em normal, será como ele vai aparecer inicialmente. Temos em cima, se pressionarmos, e depois dele estar pressionado quando ele estiver ativo. Vamos fazer o rollover, portanto, quando pressionamos em cima, selecionamos esta opção e já não queremos 70%, vamos querer que o logotipo, ao passar em cima, fique a 100% de branco. Vamos fazer o mesmo para os restantes. Pressionamos o estado em cima e vamos querer que o logotipo fique a 100%. E o mesmo para o terceiro. E cá está. Eles estão a 70%. Quando passarmos por cima, irão ficar a branco. Vamos agora testar todas estas alterações. E como é que podemos testar? Se viermos aqui ao arquivo, podemos visualizar o site no navegador, onde ele ia a carregar todo o site. No entanto, vamos visualizar a página no navegador. É mais fácil a visualização, mais rápida. E abre-nos automaticamente o navegador, em que podemos verificar que temos o nosso cabeçalho com
as hiperligações e os estados a funcionarem, aqui a mesma coisa. Temos a nossa caixa onde podemos introduzir texto e enviar. E temos aqui os nossos logotipos sociais, onde permite o rollover, que foi o único estado que nós definimos. Portanto, está tudo a funcionar como nós pretendemos. Agora, depois de criarmos o cabeçalho e o rodapé, vamos construir o responsive design. Ou seja, como podemos ver, se abrirmos aqui a janela no máximo, podemos ver que está tudo a apresentar como nós definimos. No entanto, à medida que vamos reduzindo a janela para outros navegadores, podemos ver que o botão cá em baixo da página 3 vai saltar e vai desaparecer. Podemos ver que cá em cima o nosso menu de navegação das páginas vai sobrepor ao logotipo e o texto cá em baixo também vai desaparecendo e aqui a nossa caixa das informações também irá ser cortada. Portanto, como é que nós vamos resolver esta questão? Antes de tudo, vamos dizer quais as posições que os objetos vão ter sempre definidos. E, por exemplo, neste caso, o logotipo, nós queremos defini-lo sempre do lado esquerdo. E temos aqui o pino. O pino tem duas opções. Temos a primeira opção que será sempre exibido, portanto é uma posição fixa, onde será sempre exibido no navegador. A segunda opção será fixar esta posição na página. E é o que nós vamos utilizar. E o logotipo vamos fixá-lo na página sempre do lado esquerdo. Portanto, pressionamos na bolinha do lado esquerdo. Aqui, o nosso menu de navegação, podemos selecionar todos os três, agrupá-los e indicar que ficam do lado direito. Quando arrastamos, eles ficam sempre do lado direito. A mesma coisa no menu de navegação dentro do rodapé. Vamos agrupá-lo. E indicar que ficam sempre do lado esquerdo. Aqui, a nossa caixa de comunicação, vamos dizer que será centrada. O texto cá em baixo não há necessidade de indicar se é do lado esquerdo, do lado direito ou centrado, porque ele está justificado à página. No entanto, quando nós reduzimos a visualização da página, o que aconteceu foi que ele foi cortando o texto. O texto não se ajustou. E então, como é que fazemos este ajuste do texto? Fazemos o ajuste aqui no redimensionamento, onde indicamos que irá ajustar à largura do navegador. Portanto, à medida que nós vamos visualizando em ecrãs mais pequenos, este texto irá ajustar à largura de qualquer um dos ecrãs onde será visualizado. E os nossos logotipos, vamos agrupá-los novamente. Vamos dizer que pertencem aqui no lado esquerdo, vão ficar posicionados aqui no lado esquerdo. E neste caso vamos dizer que queremos largura e altura responsiva. O que vai acontecer nisto é que, à medida que o ecrã vai diminuindo, os logotipos vão também escalar, vão diminuir. Com esta opção, largura e altura responsiva. O logotipo não vamos querer assim, não vamos querer reduzi-lo. À medida que vamos visualizando em desktop, tablet ou mobile, vamos querer sempre o logotipo do mesmo tamanho. Para isso, temos que ter esta opção aqui de nenhum. Portanto, não vamos querer redimensionar o logotipo, vamos querer sim redimensionar aqui os logos sociais. Este saltou aqui um bocadinho, vou reposicioná-lo novamente. E pronto. Esta é a primeira opção,
que será a indicação da posição, ou seja, aqui a indicação do pino, será a posição na página. Vamos agora testar novamente para verificar as alterações que realizamos. Portanto, nesta visualização está tudo na mesma. Podemos ver que agora, à medida que vamos andando, e a partir dos 1200 pixels, podemos ver que o menu superior de navegação, no nosso cabeçalho, anda sempre do lado direito da página. Aqui, no centro, temos a nossa caixa de comunicação, que está sempre centrada, e podemos ver no rodapé que o texto vai se reajustando à medida que vamos diminuindo, e os logotipos vão diminuindo o seu tamanho à medida que o ecrã também diminui a sua largura. Esta é a primeira fase, indicarmos onde são os elementos posicionados e se os queremos redimensionar ou não. A segunda parte, como já podemos ter concluído, será indicar que estes elementos, à medida que nós vamos diminuindo o tamanho da página, não se sobreponham uns aos outros. Como nós vemos o menu no nosso cabeçalho, o menu de navegação, está a sobrepor ao logotipo e a nossa caixa de comunicação também está a sobrepor ao nosso menu. E no final vai desaparecer aqui um botão, portanto isto não pode acontecer. Então vamos resolver estas situações para não aparecerem elementos sobrepostos. E como é que fazemos isto? Será por quebras de página. E o que é isto? Portanto, esta é a visualização, e podemos ver aqui na barra junto à nossa régua. Temos aqui uma única visualização, que será um ponto de quebra nos 1200, foi o ponto inicial que nós definimos do tamanho máximo da página. E temos aqui uma barra que nos ajuda a ajustar a largura do navegador. E podemos ver que, por exemplo, quando chegamos aqui aos 1050, podemos verificar que este texto já está muito perto deste botão e nós queremos retirar este texto daqui. E o que é que podemos fazer? Antes de tudo, aparece um sinal mais, logo que mexemos nesta barra que nos permite alterar o tamanho da largura do navegador, e criamos um ponto de quebra. Ele indica-nos que tem 1028. Se pressionarmos duas vezes em cima deste ponto de quebra, podemos dar medidas específicas. Eu vou dar aqui 1050. Pressionamos OK. Portanto, ajustamos o ponto de quebra. E vamos indicar que neste ponto de quebra não queremos este texto aqui. Vamos retirá-lo de cena. E como é que fazemos isto? Pressionando uma vez, selecionamos todos os objetos. Uma segunda vez, selecionamos dois objetos. E uma terceira vez, selecionamos apenas o texto, que podemos enviá-lo para trás e escondê-lo atrás da caixa. E pronto, estamos nesta visualização dos 1080. Temos aqui o texto retirado. Se viermos novamente aos 1200, cá está ele. Portanto, quando tivermos ecrãs com 1200 e até 1080, irá aparecer este texto. Quando tivermos ecrãs abaixo desta resolução, o texto irá desaparecer. Portanto, esta é a forma de utilizar quebras na página. E podemos continuar a verificar para ecrãs mais pequenos. Por exemplo, quando chegamos aqui, já temos um menu de navegação muito próximo do logo e aqui a nossa caixa de comunicação também muito próxima do menu de navegação. Portanto, não queremos que, a partir daqui, queremos criar uma quebra, um ponto de quebra, pressionando no sinal mais.
Podemos verificar, pressionando duas vezes, ele deu-nos 846. Vamos pôr cerca de 850 para ficar uma medida mais arredondada. Portanto, temos um novo ponto de quebra nos 850, que quando chegar aqui não vamos querer este menu tão grande, por exemplo, podemos reduzir o seu tamanho. E aqui a nossa caixa, poderíamos, por exemplo, passá-la para baixo, só para verem depois as alterações. Vamos manter aqui a caixa centrada. Podíamos também reduzi-la pressionando duas vezes, permite-nos reduzir aqui o tamanho da caixa e o tamanho, esta caixa de texto será a indicar se o e-mail foi bem enviado ou se ocorreu algum erro de envio do e-mail. Vamos reajustar novamente, reduzimos o seu tamanho e reposicionamos a posição mais para baixo. Ou então podemos fazer o seguinte, vamos posicioná-la aqui para o lado direito. Ela estava antes centrada, reduzimos o seu tamanho. Vamos posicioná-la para o lado direito. E podemos ver neste ponto de quebra, alteramos o pino para o lado direito. E vamos ver, no 1050 tínhamos aqui a caixa centrada. No entanto, quando a caixa se aproximou do menu de navegação no rodapé, ela encostou-se à direita. E reduzimos aqui o menu superior. Agora vamos imaginar que temos um smartphone. E o smartphone é sensivelmente a partir dos 480. Portanto, vou criar aqui um ponto de quebra. Vou alterar aqui as suas medidas. 480. Ok. E cá está o que é que acontece com esta visualização. Fica tudo em cima. E não é isso que nós pretendemos. Portanto, quando temos esta visualização e vamos reduzindo, mesmo nesta visualização, vamos alterar aqui a caixa para baixo, só para termos mais espaço até chegar ao 480. Portanto, quando ele chegar aqui, e vamos reduzir também aqui a caixa. Esta é a caixa que nós tínhamos anterior, escondida aqui atrás. Vamos só posicionar aqui centrado e agarrar em todo o bloco e posicioná-lo aqui mais ao lado direito, apenas para visualizarmos que quando vamos chegar ao mobile, vou reduzir mais um bocadinho aqui. Só para visualizarmos que quando chegamos ao tamanho mobile, que será os 480, não apareça todos os objetos uns em cima dos outros. E para isso, o que é que vamos fazer? Vamos alterar todos os objetos. Por exemplo, podemos, para mobile, alterar aqui
o nosso rodapé, aumentá-lo um bocadinho. Podíamos também aumentar o tamanho do rodapé. Vamos só posicionar novamente melhor o texto do rodapé. Os nossos ícones poderiam passar para o centro da página. E o nosso menu de navegação também poderia estar ao centro. E indicamos que a partir desta visualização o pino será no centro de todos os objetos que nós colocamos agora. Inclusive os logos. Aqui no cabeçalho, o que é que vamos fazer? Vamos, normalmente para mobile, temos sempre o hambúrguer menu, ou seja, é um menu que não demonstra todas as páginas, é um menu normalmente com 3 tracinhos, daí o nome hambúrguer, onde pressionamos nestes 3 traços e aparece-nos depois o menu de navegação. E o que é que nós vamos fazer? Vamos apagar, eu se fizer delete, se apagar, e vou fazê-lo aqui neste ponto de quebra, se eu apagar aqui neste ponto de quebra o menu, se formos verificar os outros pontos de quebra que criámos anteriormente, ele também vai apagar. E não é isso que nós pretendemos. Portanto, eu vou desfazer o delete que fiz. O que nós vamos querer é apagar este menu de navegação apenas neste ponto de quebra. E para isso, vimos aqui ao objeto e fazemos ocultar ponto de quebra. Ele oculta neste ponto de quebra, mas podemos verificar que nos outros pontos de quebra o menu de navegação mantém-se cá. E com o nosso menu de navegação apagado, vamos criar o hambúrguer menu, que já temos aqui, que é o mobile, escrevendo mobile na nossa biblioteca Responsive CC. Temos aqui mobile menu, arrastamos para o palco, largamos e aparece-nos, se pressionarmos, portanto aparece tudo em branco, apenas vemos aqui que contém uma imagem. Portanto, isto é um widget com 2 PNGs e se pressionarmos uma vez, podemos verificar o que é que contém. Portanto, tem aqui uma imagem, tem aqui outra. E tem aqui as páginas de navegação. Tem também o botão que podemos alterar o texto aqui, que é o botão da página 3. E ao abrir vamos colocar aqui o nosso hambúrguer menu. Na posição que nós pretendemos, que será a posição do cabeçalho. Podemos ajustar o seu tamanho. E quando pressionamos aqui no hambúrguer menu, isto será o que nos irá aparecer. Portanto, aparece-nos o nosso menu de navegação por baixo do logotipo e do cabeçalho. Como colocamos aqui este novo elemento, vamos ver se houve alterações nos outros pontos de quebra. E houve. Aparece também aqui o hambúrguer menu nos outros pontos de quebra, como podemos ver. E nós não queremos que isso aconteça. Queremos apenas que no ponto de quebra dos 480 apareça este menu e não nos outros. Como é que fazemos isto? Da mesma forma que fizemos há pouco,
desaparecer objetos neste ponto de quebra, neste caso o menu de navegação que tínhamos inicialmente. Vamos aqui ao objeto. Vamos aqui ao objeto. Ele está a mostrar todos os pontos de quebra, não é isso que queremos. Cá está. Vamos aqui ao objeto. Se fizermos ocultar pontos de quebra, ele vai ocultar neste ponto de quebra. Nós queremos ocultar outros pontos de quebra. Portanto, vamos ocultar este hambúrguer menu nos restantes pontos de quebra. E se verificarmos, cá está, o hambúrguer menu desapareceu nos outros pontos de quebra e apenas está indicado neste. Vou fechar, pressionando novamente. Fechamos o hambúrguer menu. Vou apagar também aqui a hiperligação para a biblioteca, que já não necessitamos. E vamos cá testar a visualização da página no navegador. Portanto, isto será o que tínhamos inicialmente para ambiente desktop. Quando chegamos ao tablet, ele reduz e altera os ícones. E quando chegamos a mobile, faz toda a alteração, reposicionamento dos elementos da página. E cá temos o nosso hambúrguer menu a funcionar e ativo. E esta é a forma de criar o template, o modelo, a página mestre, responsive, onde se ajusta a todos os tamanhos de ecrãs com a utilização de pontos de quebras. Depois disto, o que é que vamos fazer? Vamos criar as páginas. E para criar as páginas, onde é que vamos criar? Vamos criar as páginas no planejar, mas antes de tudo vamos organizar as camadas. Convém sempre o trabalho estar organizado. E se viermos aqui às camadas, e se quisermos depois alterar isto, será um pouco confuso, porque temos tudo numa única camada. E o que é que fazemos para alterar o nome? Vamos, por exemplo, alterar o nome aqui da camada e vamos colocar nesta camada os conteúdos. Alteramos este nome. Vamos criar duas novas camadas, pressionando neste ícone, neste painel. Cá está, camada 2, pressionando duas vezes, vamos lhe chamar cabeçalho, que será a parte superior do nosso site. E vamos criar mais uma nova camada, que irá ter um rodapé. Ou seja, vamos organizar em 3 camadas. Vamos colocar aqui o cabeçalho, os conteúdos de cabeçalho. Vamos colocar nesta camada rodapé todos os conteúdos de rodapé. E depois deixar livre aqui a camada conteúdos, que será a camada que nós vamos colocar os elementos que as páginas irão ter. E o que é que nós poderíamos fazer? Poderíamos andar a arrastar os elementos que nós temos na camada conteúdos para dentro do cabeçalho e do rodapé. No entanto, o Muse permite-nos fazer algo mais simples e podemos ver, ao selecionarmos, por exemplo, os conteúdos do rodapé, estão todos os conteúdos do rodapé selecionados. Se viermos aqui ao objeto, fazemos mover para camada e podemos ver que temos as camadas aqui apresentadas, as camadas que criamos, e indicamos que queremos enviar estes conteúdos para o rodapé. Sim, dessa forma, está aqui o Diogo a colocar uma questão, a perguntar se há necessidade de criar os layouts para tablet e telefone. Dessa forma, não há necessidade. A opção ainda está aqui disponível, portanto, o Muse penso que ainda deixou aqui disponível a opção de criarmos os 3 layouts, mas não há necessidade. Os 3 layouts, como nós criávamos anteriormente e descrito no manual, era adaptativo, ou seja, quando ele detecta que aquele ecrã tem aquelas dimensões, ele automaticamente altera a visualização no site e como nós fazíamos anteriormente, tínhamos que criar 3 modelos distintos.
Neste caso, não há necessidade de criar esses 3 layouts, basta-nos utilizar os pontos de quebra e automaticamente ajusta-se ao ecrã. Portanto, retomando, já enviamos os conteúdos do rodapé para a camada rodapé. Podemos verificar aqui que estão cá os conteúdos. Vamos fazer o mesmo para o nosso cabeçalho. Selecionamos os elementos, vamos ao objeto, mover para a camada cabeçalho. Já temos o rodapé povoado, a camada. Temos o cabeçalho também com os elementos do cabeçalho. E os conteúdos, o que é que temos aqui? Temos um menu, vamos apagar aqui as outras camadas, vamos só deixar os nossos conteúdos. Parece que há aqui algum elemento, um item do menu. Não estou a conseguir selecionar, mas está aqui um item que tem a indicação da página 13. Isto parece-me ser o botão, que ele não está a aparecer aqui. Não sei se está aqui em alguma zona da página. Mas o que podemos fazer é vir aqui às camadas. Vamos visualizar as outras e selecionar aqui o objeto conteúdos. Selecionar tudo. Selecionar aqui algum destes elementos, também não irá aparecer, mas podemos agarrar aqui. Isto é um grupo. Penso que este seja o rodapé e enviamos para o rodapé. E pronto, limpamos os conteúdos. Portanto, temos a camada rodapé povoada, o cabeçalho povoado e os conteúdos. Como podemos ver, não há aqui nenhum triângulo no início da palavra. Não temos nada nesta camada. E é nesta camada que vamos trabalhar, que vamos colocar os conteúdos que vão aparecer em todas as páginas. Para isso, aconselho sempre a bloquearem as camadas que não vão utilizar e a selecionar a camada que iremos utilizar. Vamos sair então da página mestra e cá está, podemos ver no modo planejar, temos as 3 páginas a serem embebidas com os conteúdos que temos na página mestre e agora vamos colocar, depois de organizarmos as camadas, vamos colocar a página inicial. E vamos colocar os conteúdos dentro da página inicial. Para isso, pressionamos 2 vezes na página. Podemos ver que não nos permite mexer nem no cabeçalho nem no rodapé. E vamos colocar os conteúdos aqui. E onde é que estão os conteúdos? Estão aqui na biblioteca. Apagamos aqui a pesquisa e fazemos uma pesquisa por page, e esta será a home page. Temos aqui as outras 2 páginas que depois podem testar e colocar conteúdos nas outras 2 páginas. Vamos apenas fazer para a primeira página, as restantes páginas é da mesma forma. E o que é que fazemos? A home page, selecionamos e arrastamos e largamos em cima da primeira página, da nossa página inicial. Ele está-me a dizer que estou a enviar para camadas que estão bloqueadas. E não é isso que nós queremos. Não estava selecionado, como vos disse há pouco. Convém estar aqui a camada selecionada.
Vamos à biblioteca novamente e arrastamos a homepage para a nossa página, para em cima da página inicial. E cá está, todos os conteúdos. Agora, pressionamos uma vez e arrastamos. E colocamos os conteúdos na posição correta. Centrados e um pouco abaixo da nossa barra de navegação. Largamos. E eu vou aqui colocar menos zoom para demonstrar como é que a página ficou. Portanto, temos o nosso cabeçalho, onde temos o nosso menu de navegação e depois foram começados a ser povoados todos os conteúdos e cá em baixo temos o nosso rodapé que desenhamos na página mestre. Está tudo em posição. Vamos selecionar. E agora, se formos visualizar a página no navegador, vamos ver a página inicial com todos estes conteúdos povoados. Eu vou aqui ampliar para visualizarmos tudo. E podemos ver que temos o menu, temos os conteúdos todos povoados como nós colocamos, até ao rodapé. No entanto, se formos diminuindo esta visualização, já sabemos que o cabeçalho e o rodapé vão ser ajustados. Aqui o que acontece, se formos diminuindo o tamanho do ecrã, os conteúdos aqui vão se ajustar, mas podemos ver, por exemplo, para mobile, aqui as imagens ao fundo iriam aparecer muito pequenas, o nosso título principal iria ficar mais pequeno do que a frase que está por baixo, e não é isso que nós queremos. Portanto, vamos agora criar pontos de quebras nas páginas e podemos criar pontos de quebra em cada uma delas, como fizemos anteriormente com as páginas mestres. E como é que fazemos isto? É muito simples. Vamos utilizar, e vou ampliar aqui a visualização, só para vermos melhor aqui os pontos de quebras. Por exemplo, temos aqui um ponto de quebra para mobile. Vamos só alterar aqui o mobile. Em que estes triângulos aqui que aparecem, atenção que nós estamos na página do início, já saímos da página mestre, eu vou aqui apagar, temos o modo planejar e entramos na página de início, e dentro desta página de início temos aqui estes triângulos, que são os pontos de quebra que nós criámos anteriormente nas páginas mestre. E podemos utilizar esses pontos de quebra já definidos nesta página. E como é que fazemos isso? Se já estão criados, podemos dar 2 cliques. Este é o 320, eu não vou utilizar este ponto de quebra. Vou utilizar o 480, que, se não me engano, é este aqui. Este é para mobile, portanto criamos 3, 4. Este ponto de quebra. Parece-me que não estou a pressionar no triângulo. Portanto, eu vou ampliar a visualização para ver melhor. É que se pressionarmos na barra, ele vai criar um ponto de quebra. E nós já temos aqui os 480. Isto eram os 800. Eu penso que seja este aqui.
Vou só confirmar aqui na página mestre. Portanto, temos aqui um ponto de quebra 480. Agora temos o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e o quarto ponto. Exatamente. Vamos à página do início. 1, 2, 3, 4. Será este? Exatamente. É este ponto de quebra, os 480. E ao pressionarmos aqui, automaticamente ele não me perguntou mais nada. O Muse sabe que eu pressionei naquele triângulo e criei um ponto de quebra que é exatamente igual ao que criámos na página mestre. E como podemos ver, cá está a visualização. Estas imagens vão ficar muito pequenas. Como é que podemos alterar isto? Selecionamos, por exemplo, 3 imagens. Vamos apagar estas 3 imagens. Atenção, não é apagar com o delete. Se apagarmos com o delete, vai apagar estas imagens nos outros pontos de quebra. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é vir ao objeto e ocultar neste ponto de quebra aquelas imagens que estão selecionadas. E as restantes imagens, o que é que podemos fazer? Podemos ampliar um bocado até ao limite da página. Este texto e esta imagem podem chegar mais para baixo. Por exemplo, podíamos fazer todo o tipo de alterações aqui. Por exemplo, aqui podemos aumentar e posicionar o nosso título. Vamos aumentar aqui um bom bocado. Vamos desfazer o girar. Vamos aumentar só mais um bocadinho. Pronto, assim podíamos, isto sendo uma imagem, este texto é uma imagem, daí ele ampliar e reduzir o tamanho da letra quando se muda de visualização. Vou copiar e colar para aparecer a segunda parte do nosso título. Por exemplo, e pronto, Introducing Pigeon já estaria maior, já alteramos esta imagem. Atenção que eu copiei e colei um novo texto e se viermos aqui a outro tipo de visualização, podemos ver que tem 2 textos. O que é que podemos fazer? Este foi o segundo texto a ser introduzido. Vamos apagar nas restantes visualizações, nos restantes pontos de quebra. Portanto, ocultar nos outros pontos de quebra e vamos confirmar, cá está, apenas temos um título e depois para mobile temos os 2 títulos e vamos agora finalizar para testar a página no navegador. Para recapitularmos este último ponto, que é criar pontos de quebras nas páginas, como tínhamos feito anteriormente nas páginas mestre. E cá está, podemos testar. Vou ampliar aqui um bocadinho mais para conseguirmos ver. Cá está. Esta é a visualização para desktop, para mobile, para tablet. Quando chegamos ao mobile, podemos ver que as fotos cá em baixo ficam muito pequenas, o título está mais pequeno do que a frase. Mas quando chegamos a mobile, aos 480, aqui as fotos ficam 3 imagens, que ocultamos as outras 3, e o título fica como nós definirmos neste último ponto de quebra. Portanto, esta é a forma de criarmos responsive design no template, no modelo, nas páginas mestre e nos conteúdos da página. No final, será apenas a publicação, o que nos falta para publicarmos o nosso site e para darmos a conhecer o nosso site ao mundo. E que possibilidades é que temos? O Muse dá-nos 3 possibilidades de publicação. Vindo aqui ao arquivo,
Podíamos carregar no host do FTP, ou seja, ele utiliza um serviço de FTP, de File Transfer Protocol, que é um serviço de transferência de ficheiros, embutida no Muse, onde nós só tínhamos que colocar o endereço do nosso servidor e automaticamente o Muse transporta e envia o site através de FTP para o nosso servidor. Essa era uma opção. Se quiséssemos fazer manualmente, exportar o HTML para o nosso computador e ficarmos com o HTML todo deste site, organizado por pastas, podíamos exportar como HTML para o nosso computador, visualizá-lo no nosso computador, ou depois através de um serviço de FTP, o FileZilla, por exemplo, como indicado no curso, iríamos fazer a transferência dos ficheiros HTML através do FileZilla para o nosso servidor. A última opção será publicar no Business Catalyst, que é um serviço que o Muse, que a Adobe nos oferece, onde só temos que colocar o nome do site. Por exemplo, vou colocar aqui teste e vários números para não haver nomes de sites iguais. Se fizéssemos OK, ele automaticamente iria utilizar o Catalyst para enviar o nosso site e poderíamos visualizá-lo depois no Catalyst, como é que ele estaria publicado na web, e todo o mundo teria acesso, através do URL, todo o mundo teria acesso ao nosso site. Portanto, estas são as três formas de publicação, portanto, para HTML, enviando para o servidor ou através do Catalyst. E pronto, este era o que eu vos queria falar neste webinar, a criação, e cá está. Já temos o site publicado. Este foi o nome que eu dei ao site, para ser único. E cá está o nosso site, como podemos ver, já tem um nome próprio, utilizando o Business Catalyst como domínio. E estamos na index.html, que é a nossa primeira página, e colocando este URL em qualquer computador já terão acesso a este site. Portanto, podemos utilizar o Business Catalyst imediatamente para publicar um site muito rapidamente para o nosso cliente visualizar e posteriormente fazermos alterações, caso necessário. E cá está a funcionar online com as alterações que nós fizermos. Quando chega a mobile, temos o nosso hambúrguer menu, temos o nosso título muito maior e temos aqui apenas 3 imagens e, obviamente, podíamos fazer todas as alterações como fizemos. Como disse, este webinar foi apenas para criar sites responsive, utilizando o responsive design no template, na página mestre e nos conteúdos. E depois, no final, publicar. Não sei se tem assim alguma dúvida.